Mas graças a Deus estamos aqui e eu creio que o Senhor ainda tem algo, o Senhor sempre tem a nos falar. O Senhor nunca nos despede de mãos vazias, o Senhor sempre tem a nos falar. Por mais que um texto seja 1000 vezes lido e relido e pregado, porque eu tive aqui acho que foi no mês passado, né, irmã? Foi em julho, ministrando sobre esse tema. A pastora me convidou e aqui nós estivemos no domingo ministrando nesse tema e eu vou ter que fazer aquela mesma retomada e continuar. Acredito que não vai ser, porque tinham poucas pessoas nesse domingo aqui, acho que tá praticamente só eu e o pastor e acho que mais alguém, né? Então, creio que não vai ser tão redundante para os irmãos. Mas se faz necessário, irmãos, para chegarmos lá até o tema, né, que está lá em Neemias 12, verso 43, a gente fazer uma contextualização do que acontecia naquela época em Israel. Esse livro, como eu disse aqui no domingo que eu estive ministrando, é um livro maravilhoso. Irmãos, eu já tinha lido esse livro, acho que uma vez ou 2 vezes, mas como eu digo, a palavra do Senhor, ela sempre tem algo novo a nos falar. E é incrível, irmãos, como eu fiquei apaixonada pelo livro de Neemias. Como tem coisa nesse livro, irmãos, tem coisa boa demais. Como Deus fala conosco neste livro. E quando a gente começa a ler e meditar, e eu fiquei apaixonada por Neemias, como ele é um líder reto, um homem de oração, alguém que busca o Senhor, aquela pessoa animadora, que não desiste, preocupado com o próximo. Isso muito me chamou a atenção nesse livro de Neemias. Na verdade, o que acontece aqui, irmãos, é que desde o princípio, naquela época Israel, assim como se nós formos olhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, a gente vai ver sempre o povo de Deus, um povo inclinado a desobedecer, um povo inclinado a caminhar para longe dos propósitos de Deus. E Deus sempre trata o seu povo assim. Para aqueles que decidem obedecer, o Senhor ele vem com bênção. Para os que decidem obedecer, ele traz o juízo dele. E tem sido, e foi sempre assim com a nação de Israel, não foi diferente. O povo obedecia e o Senhor abençoava, o Senhor fazia maravilhas. E quando eles desobedeciam, o Senhor traía juízo para eles, para que eles se arrependessem e o Senhor pudesse perdoá-los e novamente eles estarem ali sendo abençoados por Deus. Então nós vemos o povo de Israel, vem os assírios e babilônicos, o povo conquistador, e conquistam Israel, que já havia sido predito pelo profeta Jeremias há alguns anos. Tudo o que ia acontecer. E Nabucodonosor leva o povo de Israel cativo, lá para a Babilônia. E tudo foi destruído, irmãos, lá em Israel. A cidade foi destruída, as portas foram queimadas, os muros foram destruídos. Para ser bem generoso, só o que sobrou lá foram aqueles animais que não prestavam mais para nada. Um animal com defeito, que não servia para nada. Porque o resto foi tudo destruído. E os despojos eles levaram. E assim os assírios e babilônicos fizeram. Destruíram a cidade, destruíram os muros, destruíram os templos. E o povo de Deus ficou nesse cativeiro por 70 anos. A palavra de Deus foi por 70 anos. De repente, vem o Império Medo-Persa. Já não mais são os babilônicos nem os assírios. Agora, Império Medo-Persa liderado sobre o reino de Ciro. E aí Ciro, ele tem um comportamento um pouco diferente dos babilônicos e assírios, que eles costumavam, quando conquistavam os povos, eles costumavam a escravizarem, deixarem lá, eles cativos lá, só que com tudo destruído. Eles traziam eles, né?
tiravam eles, na verdade, da sua cidade natal. Já o imperador sírio, os imperadores medo-persas, eles tinham uma característica diferente. Eles costumavam a pegar os seus conquistados e deixarem eles na nação deles, embora sem estrutura nenhuma. Porque uma vez eles conquistavam, destruíam tudo, pegavam tudo, deixavam eles lá. Digamos que eles repatriavam as pessoas, mas sem estrutura nenhuma, com tudo destruído. Você imagine você voltar para a sua cidade, de onde você nasceu, só que sem ter nada lá, sem ter casa, sem ter muro, sem ter uma estrutura, sem ter rede, sem ter lei, sem ter nada. Mas pelo menos as pessoas estavam de volta à sua terra natal. Agora, essa é uma característica dos medo-persas. E Ciro, ele fez isso. Foi aí justamente que o templo começa a ser reconstruído. O templo de Jerusalém começa a ser reconstruído no império do rei Ciro, o império medo-persa. E aí existem 3 grupos que o imperador manda retornar para a sua pátria. O primeiro grupo foi liderado por Zorobabel. O segundo grupo, liderado, deixa eu lembrar aqui quem foi a pessoa, por Esdras, isso, exatamente. E o terceiro grupo vem liderado por Neemias. O primeiro grupo foi Zorobabel, que estava voltando do cativeiro após 70 anos. O primeiro grupo vem com Zorobabel, o segundo grupo com Esdras e o terceiro grupo com Neemias, onde já não era mais Ciro, agora era o rei Artaxerxes I, aquele lá famoso da rainha Esther. Então, é nesse contexto que o povo de Deus se encontrava. Já faziam do cativeiro até esses 3 grupos que voltavam, 70 anos de cativeiro, mais alguns anos, davam 142 anos quando Neemias decide ir lá para reconstruir os muros da cidade. 142 anos de opróbrio, 142 anos sem culto, 142 anos de miséria, 142 anos de falta de esperança. Porque a cidade estava destruída, os muros estavam destruídos, as pessoas não tinham casas, as pessoas viviam em miséria. Eu vou ler aqui para os irmãos, primeiro versículo do capítulo 1 de Neemias diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eu acho lindo, porque Neemias, que era o copeiro do rei, ou seja, um homem de confiança do rei, porque para você ser copeiro é aquela pessoa que servia antes do rei provar qualquer coisa, o copeiro era quem provava. Naquela época os reis, as pessoas tinham o costume de tentar envenenar os reis. Vários reis foram mortos envenenados. Então o copeiro servia para isso, irmão. Tinha que ser uma pessoa de confiança, para provar tudo que o rei ia. Antes do rei ingerir, o copeiro ingeria primeiro. Então, se não fosse uma pessoa de confiança, não dava para ser copeiro do rei. Então, Neemias, ele ocupava essa função. E certamente pelo tempo, porque já fazia 142 anos pós-cativeiro, Neemias certamente nasceu pós-cativeiro. E Neemias já vivia ali com o rei, na função de copeiro, ou seja, ele estava, digamos, numa situação confortável. Embora os seus irmãos fossem escravos do império, mas ele estava ali numa função de copeiro, era um homem de confiança, o rei tinha o costume de desabafar ali com Neemias, ele estava numa situação confortável. Mas a Bíblia diz que um dos irmãos dele chegou, o Anani, e ele perguntou
que vão os nossos irmãos, né? A Bíblia diz aqui, ó, como estão aqueles que escaparam e que restaram do cativeiro lá em Jerusalém? Queridos, existe algo que eu disse aqui no domingo que eu estava ministrando essa palavra, que existem poucas pessoas interessadas em fazer, se chama perguntas, porque quando nós fazemos perguntas, nem sempre as respostas vêm para o nosso agrado. Às vezes as respostas implicam em nós termos que tomar alguma atitude e fazer algo. Então, muitas vezes nós queremos nem ouvir. Eu costumo dizer, como o ouvido hoje em dia é caro. Ninguém quer nos ouvir com os nossos problemas, porque é tanta coisa, tanto problema, que a gente não quer mais nem ouvir as pessoas. E Neemias faz uma pergunta que eu creio que mudou a vida dele. E mudou a vida da história de Israel. Ele pergunta, como é que estão? E a resposta de Hanani impactou tanto Neemias. Ele disse assim, os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Queridos, nós estamos falando de restituição. Irmão, o que é que tudo isso tem a ver com restituição? Restituição, eu vou dizer o que é a você. É consertar, é corrigir uma determinada situação, é restabelecer, é devolver. Mas toda restituição, ela passa por um processo. E é sobre esse processo que eu vou falar aqui para vocês esta noite. O irmão de Neemias disse, olha, o povo está lá em grande miséria, em desprezo, a cidade está toda destruída, os muros destruídos, as portas queimadas a fogo. Ou seja, uma cidade desprotegida, o povo na miséria total e ainda não tinha lei. Porque as portas, a Bíblia diz em várias referências que os juízes eles julgavam aonde? Nas portas. Onde é que os juízes julgavam? Nas portas. Então, se as portas estavam queimadas, não tinha juízes. Se não tinha juízes, não tinha lei. Então você imagina, irmãos, que nós já vivemos numa situação onde a injustiça impera na nossa sociedade. Quantas pessoas são inconformadas com a injustiça? Eu trabalho na justiça e eu vejo muitas vezes elas não sendo feitas quase todos os dias. É difícil. A gente vê o inconformismo. E é porque nós temos uma lei, nós temos juízes, temos o poder judiciário funcionando, tudo direitinho. Juízes, né, concursados, temos todo um aparato. Agora você imagine o que é você viver numa cidade que não tinha muros, ou seja, não tinha proteção, porque o que protegia a cidade eram os muros. Você imagine hoje, na violência que nós estamos, você morar numa casa sem muro. Tem gente que tem muro, cerca elétrica, câmera, tudo. Não é verdade? Para você sentir assim um pouco, né, dar aquela sensação de segurança. Aí você imagina aquele povo na miséria, as casas destruídas, não tinham casa, falta de alimento, impostos pesados, porque tinham que pagar impostos pesados. Não ter lei, irmãos, não tinha lei. Não tinha proteção, não tinha lei. Tudo que esse povo precisava era de uma restauração. Era um povo que estava sem lei. No capítulo 2, a Bíblia diz que Neemias, a partir dessa notícia, ele começou a chorar, e começou a jejuar, e começou a orar. A atitude de Neemias foi essa: jejuar, orar, buscar a presença do Senhor. E aí o capítulo 2 vem assim: sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto o vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Irmãos, uma característica bastante interessante aqui. A gente viu que quando Neemias fez aquela pergunta ao irmão dele, foi lá no mês de Quisleu, mês de novembro, dezembro mais ou menos. Aí agora aqui no mês de Nissan, março e abril mais ou menos. Passaram-se 4 meses que Neemias chorava, jejuava e lamentava. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Eu não sei qual é a situação que você se encontra. Eu não sei se é na tua vida financeira, eu não sei se é na tua vida espiritual, na tua vida emocional, no teu casamento, com as tuas finanças. Eu não sei, nem quero
saber porque eu não tenho poder para resolver o teu problema. Mas eu quero dizer a você que você precisa se lamentar. Que você precisa se levantar como Neemias levantou. E você precisa prantear. E você precisa chorar. 1 mês, 2, 3, quantos meses necessários forem. Para você começar este processo em que Deus vai fazer e trazer restituição para você. Não se conformeis com a situação em que você se encontra. Essa semana eu estou passando por uma determinada situação, não vou contar para os irmãos. E aí eu me lembrando, eu meditando nessa palavra, eu disse, eu não vou me conformar com isso. Eu vou me levantar, como Neemias se levantou, e eu vou jejuar, e eu vou orar, até que Deus me restitua. Até que Deus opere em mim restauração na minha casa, na minha família. Eu não vou me conformar. Faça como Neemias, chore, planteie e jejue. Até que Deus possa fazer. E aí, ele começou a ficar triste. E quando ele foi servir o vinho, o rei disse, por que está triste o teu rosto? Se você não está doente. Não é isso, senão tristeza de coração. Então, Neemias temeu muito, de grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar do sepulcro dos meus pais assolada e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse, o que é que me pedes agora? Então orei aos deuses dos céus. Olha só. O rei disse, pronto, ele quer alguma coisa, o que é que você quer? E a Bíblia diz, eu achei tão interessante, que o rei perguntando, o que é que você quer? E aí Neemias se recolhe e faz uma oração, que deve ter sido curta, irmãos, porque ele tinha que dar uma resposta ao rei. Quando aquele cego encontrou com Jesus, Jesus olhou para ele e disse, o que queres que eu te faça? E aí Jesus disse, e ele respondeu, cego, eu quero ver. E Jesus disse, ser curado, veja. O rei perguntou para Neemias, o que você quer? E Neemias, como um homem de Deus de oração, orou e disse, Senhor, me ajude, é agora, minha oportunidade. Aquele homem estava procurando para si muito trabalho, irmãos. Muito trabalho. Eu não sei nem se Neemias tinha noção do que ele iria enfrentar. Mas para ter restauração, nós precisamos enfrentar muitas coisas. E aí o rei olhou para ele e disse, o que quer que eu te faça? E ele disse, eu quero que o Senhor me envie ajudar e eu quero edificar a cidade. Não era uma coisa pequena que ele estava pedindo para o rei. Era grande. É grande a tua desolação? É grande o teu problema? Como é que está a tua cidade? Como é que está a tua Jerusalém? Faça como Neemias, se levante, diga ao rei, Senhor, eu quero edificar a área da minha vida que está destruída. Me ajuda, ó rei. Mas você não vai dizer para um rei humano, você vai dizer para o rei Jesus. Me ajuda, Jesus, a reconstruir, a edificar a área da minha vida que eu preciso que o Senhor me ajude. E aí ele ainda teve, irmãos, olha só, Neemias disse assim, se ao rei parecer bem, dê-me carta para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que se chegue a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do pátio da casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus sobre mim. Eu quero dizer a vocês, que quando o rei envia você, não tenha medo. Neemias foi com as cartas do rei. Ele foi em nome do rei. E quando nós vamos em nome do rei Jesus, tudo dá certo. Eu não vou dizer a você que você não vai passar por tribulações nem por dificuldades. Neemias enfrentou várias oposições que nós vamos ver aqui. Mas ele foi vitorioso no final. Sabe por quê? Porque ele foi com as cartas do rei. Quando nós vamos em nome do Rei Jesus, tudo dá certo.
Jesus lá no Mateus capítulo 28, verso 18, diz assim: e me foi dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder foi dado a ele. Então, se você vai, em nome de Jesus, se você hoje se levantar como Neemias, para edificar a tua vida, a área da tua casa, seja o que for, em nome do Rei Jesus, eu quero dizer que você é mais que vencedor. Porque todo o poder foi dado a Cristo nos céus e na terra. Você vai com aquele que tem todo o poder. Amém? E o rei Masdeu, segundo a boa mão de Deus sobre mim, lembre-se de glorificar a Deus, de dizer que é Jesus, que foi Ele que fez. Esse negócio que a sorte não é para crente não, irmãos. Para crente é Deus, é Jesus quem faz. Esse negócio de sorte, quem vive é o mundo. O mundo é quem está entregue à sorte. Nós crentes, nós estamos entregues nas mãos do Senhor Jesus. Tudo que Ele fizer foi Deus que fez. É Deus que está fazendo, é Deus que está operando. Não é a sorte não, quem vive de sorte é o mundo. Não a igreja do Senhor. Amém? E vamos mais para frente. No capítulo 2, no verso 11, diz assim: então lhes disse, Neemias já tinha ido para a cidade. A Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele ficou à noite em silêncio, não comunicou nada que ele ia fazer naquele lugar, ficou ali em silêncio, observando, né, como é que estava a situação da cidade. E no versículo 11 diz assim, ele disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Eu acho muito interessante, porque ele diz assim: olhem, vamos edificar. Olha como está a nossa cidade, destruída. Ele está ali, tentando animar as pessoas, tentando buscar ajuda e dizendo: minha gente, não vamos estar mais assim em opróbrio, não vamos estar mais nessa situação que nós estamos. Ele não se conformava. Que o Espírito Santo está dizendo para nós: não se conforme mais com o opróbrio dessa situação. Mude isso, se levante como Neemias se levantou. Decida-se por orar, por jejuar, por reconstruir os muros. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele tinha me dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Irmãos, quando nós decidimos fazer a obra de Deus, quando o Senhor propõe, coloca em nosso coração de fazermos algo grande, ou algo que vai ser bênção para nós, ou para as pessoas próximas a nós, algo que vai gerar bênção, o inimigo ele se levanta, não tem para onde correr. Ele vai se levantar. Você vai dizer: irmã, você mandou me levantar como Neemias, eu estou passando uma luta? Quando nós decidimos fazer a obra de Deus, quando nós decidimos nos levantar, o inimigo ele se levanta também. A palavra de Deus diz aqui que Sambalate, Gesem e Tobias se levantaram, zombaram e desprezaram eles. E disseram: o que é isso que vocês vão fazer? Estão querendo se rebelar contra o rei? Contra o rei Ataxerxes, estão querendo? Então lhe respondi e disse: olhe só a resposta de Neemias: o Deus dos céus é quem nos fará prosperar, e nós, os seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Sabe o que é que você vai dizer para o inimigo da tua vida quando ele se levantar contra ti, na tua luta? Você vai dizer: olha, o Deus a quem eu sirvo é esse quem vai me fazer ganhar. É esse quem vai me dar vitória no final.
E você, inimigo da minha vida, não tem parte, nem memória, nem justiça em Jerusalém. Você vai dizer, quando a situação estiver apertada, na autoridade do Espírito Santo, Deus é comigo. Deus é comigo e você não tem parte, Satanás. Você não tem parte, Satanás. Porque ele vai tentar. Porque ele é astuto, ele é atrevido, ele é imundo. Mas maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Vamos para o capítulo 3. Esse capítulo 3, você olha assim, eu li ele nem me lembro quantas vezes. Eu disse, Jesus, o que é que temos aqui nesse capítulo? Tem alguma coisa, tem que ter alguma coisa, que é a palavra de Deus. E aí eu comecei a observar umas palavras muito repetidas. Eu costumo ficar sempre olhando as palavras. E aí vocês vão ver, verso 2, verso 4, 5, 7, 8, 9... Junto a ele edificaram, ao seu lado reparou, ao seu lado repararam, ao seu lado repararam, ao seu lado reparou, ao seu lado reparou, ao seu lado reparou. Até mulheres, a Bíblia diz que estavam ali trabalhando na edificação do muro. E era sempre assim, junto com ele, ao lado dele, depois dele, repararam, junto. Ou seja, um trabalho em cooperação. Todos trabalhando. A Bíblia diz que todos. Naquela época, os levitas, sacerdotes, cada um tinha sua função. Nos muros, todo mundo trabalhou. Todo mundo trabalhou. Inclusive, Neemias, o líder. Porque tem gente que diz assim, olha, Deus está propondo algo em meu coração para eu fazer. Mas olha, tu vai fazer isso, vai fazer aquilo, e ele tira o corpo dele de fora. Quer ser Neemias? Quer ver restauração? Entra no meio do trabalho. Pede ajuda da tua família. Pede o esposo para orar, pede a filha para orar. É junto, é depois, é reparando, é tapando as brechas. Coloca todo mundo junto. É cooperação. Nesse processo de restituição, Neemias não trabalhou sozinho, mas ele trabalhou e muito. Tem gente que se propõe e distribui as tarefas, ele fica só de bonito lá de fora olhando. É para trabalhar junto. Neemias estava aqui edificando junto com o povo. A Bíblia diz aqui o tempo todo. Junto a ele, ao seu lado, o tempo todo. Até as mulheres trabalharam. Está aqui, ó, no verso 12. E ao seu lado reparou Salum, filho de Aloés, maioral da outra meia parte, ele e suas filhas. Até as mulheres trabalharam nos muros. É todo mundo trabalhando. Quer restituição? Precisa trabalhar. Quer restauração? É preciso trabalhar. É preciso orar. É preciso ter coragem. É preciso ter vontade de fazer perguntas. Não tenha medo de fazer perguntas. Deus vai usar você fazendo perguntas. Deus vai mudar a situação da tua casa quando você começar a fazer perguntas. E você começar a se comover com as respostas. Você vai dizer, não, Senhor, eu não posso aceitar isso na minha casa. Eu não posso aceitar isso no meu casamento. Eu não posso mais aceitar isso. Eu vou me levantar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou diante da presença do rei, eu vou com cartas do rei, mas Jesus vai operar milagres e restauração na minha casa. Na minha vida, entrará a restituição. Mas para isso eu preciso ter atitude, eu preciso buscar a presença de Deus, eu preciso orar, clamar, lamentar, chorar, trabalhar, para que Deus mude a minha história, para que Deus mude o meu opróbrio, para que eu não fique mais nessa situação de miséria e desprezo, todos zombando de mim. Não, o inimigo não vai mais zombar de você. Esta é uma palavra profética em nome de Jesus. Você não será mais envergonhado e o inimigo não zombará mais de você. Assim diz o Senhor. Você não será mais vergonha. Agora, para isso, você precisa se levantar como Neemias se levantou e trabalhar. E orar, e clamar. Como eu disse, quando nós começamos a fazer uma grande obra, os inimigos começam a se levantar. E os inimigos, eles usaram várias estratégias. Primeiro nós vemos aí a zombaria. Zombando, desprezando, que é para nos entristecer, sabe? O inimigo começa a lançar aquelas coisas, olha, vocês estão fazendo isso? Não vão conseguir? São fracos. Aquelas palavras de desânimo, quero dizer a você, não receba.
Se alguém chegou com palavra de dizendo, não vai dar certo, não receba. Se você tem cartas do Rei Jesus, não receba. Porque vem. Capítulo 4, verso 1 diz assim: e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Olha só, irmãos. Alguém olhar para você e dizer: o que faz essa fraca? Quem é ela? Quem é esse pastor que não faz nada? Olha como é que ele vive. Olha a condição dele. Quem são? Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, acabarão um só dia, vivificarão os montões do pó e as pedras que foram queimadas. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente seu muro de pedra. Olha só, eles fazendo um muro, ele disse: esse muro não é de nada não, se vier uma raposa encostar aí, esse murinho de pedra deles cai. Isso aí não é de nada não, olha, o que ela está fazendo, isso aí não tem substância nenhuma, não tem força nenhuma, não vai dar em nada isso aí. Isso é uma besteira que está fazendo, não adianta de nada, isso é um sonho bobo seu, isso não vai acontecer. 9 diz assim: porém nós oramos ao nosso Deus, Neemias, e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Olha a característica, em meio a esse processo você precisa ser vigilante. A Bíblia diz que Neemias orou e puseram uma guarda de dia e de noite. A palavra de Deus disse que havia a metade deles ficaram dia e noite de guarda. E a outra metade, irmãos, trabalhava com uma mão trabalhando e a outra mão segurando a arma. Tão grande era a oposição do inimigo. Para vocês terem noção, metade do povo trabalhando de noite, a outra metade com uma mão trabalhava e com a outra segurava uma arma e ainda dormiam vestidos. Tamanha era a oposição do inimigo. É brincadeira uma coisa dessa? Mas a Bíblia diz que eles perseveraram. Não desistiram: não, vamos parar com isso agora, não vai dar, vamos todo mundo morrer, não vai dar certo. Você precisa insistir. O inimigo, ele vai se levantar, furioso. A Bíblia diz que eles arderam em ira. Mas você vai ficar com uma mão trabalhando e a outra mão segurando a arma. Com uma mão você faz e a outra você segura a palavra. Sabe o que é, irmãos? É fé e trabalho. É oração e precaução. É as duas coisas junto. Era trabalhando ali e com a arma na mão. Vigia de dia e de noite. Não podemos deixar-nos desaperceber das investidas do maligno. Você está começando, Deus vai te levantar como Neemias. Começa a orar de dia e de noite. Jejua. Fica vigilante nos ataques do inimigo. Não dê bobeira não, é com uma mão de um jeito e a mão do outro. É um olho no peixe e outro no gato. Não é assim que diz o ditado? Não podemos desfalecer. Tinha esse tipo de oposição. A oposição externa dos inimigos. E ainda Neemias teve que enfrentar a oposição interna. Essa eu acho... eu não sei dizer se é pior. Porque, irmãos, era guerra, a cidade destruída, eles tentando reconstruir os muros. Ali os inimigos tentando o tempo todo atacá-los. E ainda acontecendo picuinhas entre eles. Disse-me, dentro do meio do povo. Os pobres reclamando dos ricos que estavam cobrando impostos, tinha falta de alimento. E Neemias diz: olha, esse negócio que vocês estão fazendo não é legal isso. Não é. Deixa eu ver a palavra que ele usou aqui. Versículo 5, versículo 6, ele diz assim: ouvindo eu, pois, o seu clamor, essas palavras, eu muito me enfadei. Quando eu li isso, eu disse: meu Deus, em meio a tanta oposição, ainda enfrentar dentro da própria casa, oposição também, ele ficou enfadado. Acho que ele disse: meu Deus, eu não acredito nisso. Sabe, irmão, nós temos que acabar
com as confusões, dos disse-me-disse, as guerras dentro da igreja, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Precisamos, porque já temos que enfrentar o inimigo fora. Ainda tem, nós não podemos deixar o inimigo fazer ciranda dentro. Você não pode deixar o inimigo fazer ciranda dentro da tua casa, da tua família, do teu casamento. Isso enfada. Isso até enfraquece. Neemias, meu Deus, ali foi um homem forte demais, que teve que enfrentar todo tipo de oposição fora e dentro. Acabemos com isso, irmãos. Peça perdão, perdoe. Se una, precisamos estar unidos, trabalhando ao lado, reparando os muros, tapando as brechas. Você sozinho é mais difícil de tapar as brechas. Peça ajuda aos seus amigos, seus familiares, aos irmãos. Se você estiver em contenda, você não vai conseguir fazer isso sozinho, vai ser mais difícil para você. Quando estamos todos, ó, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce e desce sobre a barba de Arão. Com a igreja unida, irmãos, a gente vê, ela prosperava. Família unida, igreja unida prospera. Então acabemos com as picuinhas, as coisas internas. Deixemos para as nossas energias para enfrentar o inimigo das nossas almas que está aí fora, tentando nos invadir, tentando impedir que o nosso processo de reedificação, de restauração aconteça. Acabemos, vamos nos consertar uns com os outros, pedir perdão, amar, vamos nos unir, vamos aqui juntinhos todos, tapando as brechas, para que isso fique mais fácil de acontecer, né? Menos difícil, vou dizer assim. No capítulo 6, a gente vê outra estratégia do inimigo, outros tipos. Ele usou oposição externa, ficou zombando deles, desprezando eles, desanimando eles. A gente vê eles, o inimigo fez contenda dentro deles e nada disso estava adiantando. O povo de Deus continuava avançando na reconstrução dos muros. E aí, como eu digo, o inimigo ele é astuto, ele lançou outro tipo de estratégia. A difamação e as falsas amizades. Ele tenta difamar Neemias. Vem com a conversinha, aqui no capítulo 6, verso 2, diz assim: Sambalat e Gesem enviaram a dizer: vem e congreguemos-nos juntamente nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Eles estavam, vem Neemias, vamos nos encontrar ali na aldeia, mas Neemias sabia que eles estavam intentando fazer mal a ele, matar ele, e Neemias não foi. A resposta de Neemias foi: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Eles mandaram 4 vezes mensageiro, e 4 vezes Neemias assim respondeu: cuidado com as falsas amizades. Sabe por quê, irmão? Quando a vitória está chegando, aí é que ele fica. Nesse mesmo capítulo você vai ver mais na frente que eles acabaram a construção do muro. Quando está bem pertinho, irmãos, da restituição chegar, aí é que ele tenta mesmo. Ele tentava matar Neemias. Ele tentava matar. Cuidado com falsas amizades. Cuidado com as armadilhas astutas de Satanás. E ainda ficou inventando coisas contra Neemias, dizendo: eu estou sabendo. Olha o que ele diz aqui: entre a gente se ouviu e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos pelo que edificais o muro, e que tu te farás reis, segundo estas palavras. Dizendo que Neemias estava tentando, fazendo aquilo tudo para ser rei. E disse: olha, fica sabendo que o rei vai saber, o rei Artaxerxes, viu? Rei Artaxerxes vai saber disso. Ou seja, tentando o tempo todinho atemorizar por meio de Neemias, desequilibrar ele. Já estava no final ali, no final da obra, ele tentando desestruturar, atemorizar, difamando. Porque já pensou se essa conversa chegar ao ouvido do rei? Era morte, irmãos. Ora, Neemias ali, o seu copeiro, tentando tomar o lugar do rei. O inimigo, ele tenta de todas as formas nos desequilibrar. Aí lá no verso 6 diz assim, ele diz aqui: porque todos eles nos procuravam atemorizar. O tempo todo ele usa essa palavra. No final do capítulo ele diz:
Tobias escrevia cartas para me atemorizar. O inimigo fica o tempo todo, irmãos, tentando nos atemorizar, porque ele sabe que em Cristo nós somos mais que vencedores. E principalmente quando a vitória está perto, quando a restauração está perto de acontecer. No versículo 15 diz aqui, ó: e acabou-se, pois, o muro aos 25 dias de Elu. Em 52 dias eles concluíram a obra. Em 52 dias eles concluíram, com muita oposição, irmãos, com muita luta, desânimo, pessoas zombando deles, desprezando eles, conflitos internos, conflitos externos, intento, violência contra a própria integridade física de Neemias. Mas a Bíblia diz que com 52 dias eles acabaram. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus era com ele. Eu quero dizer a você, se você vai com o rei, você não precisa ter medo. Se Deus é contigo, pode ir, pode fazer, pode. O que Deus colocar no teu coração para você fazer, faça. Faça. Agora você precisa estar trabalhando, você precisa estar em oração, você precisa estar em jejum, você precisa estar cooperando. Peça ajuda das pessoas ao seu redor. Ore, tape todas as brechas. Para isso você precisa de ajuda. Aquela pessoa muito orgulhosa, toda irancuda, chateada, sofre mais, irmão, para conseguir terminar uma obra dessa, porque ela vai fazer sozinha. Quando nós temos a ajuda dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, a coisa flui mais rápido, não é verdade? Vem aqui a gente limpar essa igreja, só o pastor e a pastora. Vem a igreja todinha junto com ele para ver se ele termina mais rápido, não é verdade, irmão? Com certeza. Nos próximos capítulos, nós vamos observar que depois que eles terminaram a construção do templo, vocês vão dizer, e os inimigos se acalmaram? Não. Eles não se acalmaram porque Neemias já estava tentando reconstruir agora a cidade. Porque assim, irmãos, Deus, Efésios capítulo 3, versículo 20, diz que Deus é infinitamente poderoso para fazer tudo aquilo além do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus vai te levantar como Neemias e Ele vai fazer muito além daquilo que você está pensando. Muito além Deus vai fazer. Tu está pensando numa coisa, eu quero dizer a você, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que Ele vai fazer muito mais. Não vai ser só os muros não, vai ser a cidade inteira. Deus vai restituir a tua vergonha. Deus vai restituir a miséria. Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo te roubou. A palavra do Senhor, ela diz, eu vou ler aqui, Jó, capítulo 42, do versículo 10 a 11, diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente, olha aí, novamente. O Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Todos seus irmãos e irmãs e todos que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre eles. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Jó, todo mundo sabe da história de Jó. Que Jó era um homem que cultuava a Deus, não tinha intimidade com Deus, mas era um homem íntegro, reto, que cultuava a Deus. E com a permissão de Deus, Jó passou por vários tipos de provação. O inimigo roubou dele os seus bens, que naquela época era um dos homens mais ricos. Roubou bens, roubou propriedades, ele tinha não sei quantos servos, não sei quantas servas. Roubou-lhe os filhos, as filhas. A mulher de Jó o abandonou. Os amigos criticavam ele. Todo tipo de provação Jó passou. E Jó, segundo ele, não era merecedor de nenhuma delas. Até que Deus, em meio a um vento, Jó, foi tu que fez os céus e a terra? Mas a Bíblia diz que Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que restituiu tudo a Jó em dobro, só não os filhos.
Mas o resto foi tudo em dobro. Vocês vão lá, pode contar lá, que foi tudo dobrado. Está bem certinho o cálculo na Bíblia. A palavra de Deus também diz, eu vou ler aqui para os irmãos, em Zacarias, no capítulo 9, verso 2, que Zacarias foi um profeta que incentivou o povo de Deus, depois do exílio lá na Babilônia, a permanecer sempre fiel a Deus, mesmo em meio às tribulações. Ele estava sempre ali e foi um profeta muito citado no Novo Testamento, muito citado. E em Zacarias 9,12 diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Tudo em dobro. Joel, que já foi lido aqui, capítulo 2, verso 24 e 25 diz: as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o devorador, o cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Deus dizendo: eu vou restituir aqueles anos que destruiu o gafanhoto. Tudo o que o inimigo tem roubado de ti, Deus vai restituir. Deus vai restituir em dobro, talvez até em triplo, não sei. Mas Deus vai. Aquilo que o inimigo devorou, aquilo que o inimigo destruiu, aquilo que o inimigo queimou, Deus vai restituir. Sonhos, Deus vai restituir. E você vai fazer nesse processo, porque hoje você vai se levantar, como Neemias se levantou, e vai começar a orar e lamentar por essa situação, e vai trabalhar. E você vai lembrar do versículo que está lá em Lamentações, bem conhecido da igreja. Lamentações, capítulo 3, não lembro mais o versículo não. Só quero trazer à memória aquilo que me pode trazer esperança. Nesse teu processo de restauração, você só vai trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque o inimigo vai se levantar de todas as formas imagináveis, como ele fez com Neemias e o povo de Deus. Mas aí, quando você estiver no meio desse processo, você só vai trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Só vai trazer à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Desprezo, desânimo, você não vai receber. Você vai olhar para o inimigo e vai dizer para Tobias e Sanbalate: você não tem parte em Jerusalém. O meu Deus é quem me fará prosperar. O Deus em quem eu espero é que vai me fazer prosperar. É Ele quem vai me restituir os anos que o gafanhoto comeu. Ele vai te devolver tudo que você já perdeu. Mas você só vai trazer à tua memória aquilo que te pode dar esperança. Amém, irmãos? Eu quero encerrar essa meditação lendo o texto de referência que está lá no capítulo 12 e outra palavra que está lá em Jeremias, que foi um dos profetas que profetizou toda essa destruição para Jerusalém. Eles estavam todos destruídos. Irmãos, olha, uma cidade com portas queimadas, sem muros, sem casa. A Bíblia diz que quando eles voltaram, que os muros foram construídos, que Neemias começou a tentar construir a própria cidade. O templo já havia sido na época lá de Zacarias. Então, quando ele começou a tentar construir a própria cidade, a Bíblia diz que o povo voltou e começou a fazer cabanas. Eles não tinham casas. Não tinham casas, irmãos. Eu não sei se vocês já viram algumas imagens dessa guerra civil que está acontecendo na Síria constantemente. Você vê aqueles escombros, né? Era uma cidade há 142 anos debaixo de escombros. 142 anos sem casa,
142 anos sem lei, 142 anos sem segurança, 142 anos sem culto. Eu não sei, existiam pessoas ali que não sabiam nem o que era um culto ao Senhor. A Bíblia diz, quando Esdras foi ler o livro, ele pegou o livro da lei e foi ler, e ficaram ali, irmãos, eles passavam quase 24 horas lendo o livro, e eles choravam e se arrependiam e pediam perdão pelos seus pecados. Eu quero deixar uma coisa registrada aqui: para haver restauração, precisa haver leitura, meditação e obediência à palavra de Deus. Isso traz restauração. Quando nós estamos firmes na palavra de Deus, o inimigo vai nos atentar, mas nós vamos olhar para ele e vamos dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não vou querer retroceder, porque eu sei que em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Quem me faz isso é a palavra de Deus. Nós precisamos da palavra de Deus, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, confessar. A Bíblia diz que de dia e de noite, os sacerdotes levitas, eles encontraram o livro e observaram que havia uma festa que não se fazia mais em Jerusalém, a festa dos tabernáculos. E ali Neemias disse: vamos começar a fazer. Depois que eles começaram a meditar e ler, Deus foi trazendo restauração, não só na parte física de Israel, mas na parte espiritual. Deus vai fazer restauração. Não sei qual é a área da tua vida que tu está precisando: finanças, casamento, família, não sei qual é, mas principalmente espiritual. Deus quer trazer restauração espiritual, principalmente. No versículo 43 do capítulo 12 diz assim: e sacrificaram no mesmo dia. Olha só, eles já estavam na prática, já tinham voltado a fazerem os cultos, os sacrifícios, estavam todos empolgados, animados, felizes, e sacrificaram no mesmo dia grande sacrifício e se alegraram. Um povo que vivia em quê? Em desprezo e miséria. Um povo que vivia em desprezo e miséria se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouvia até de longe. O que Deus vai fazer na minha e na tua vida, e assim eu creio, eu recebo essa palavra, eu recebo como posse para mim. Vai ser tão lindo, irmãos, que vai se ouvir de longe a tua alegria. Aquele que o inimigo dizia e zombrava: olha o fraco, olha aquele ali é um fraco. A tua alegria vai ser vista de longe. As pessoas vão ouvir falar no teu nome com coisas boas. De tão grande vai ser a restituição que Deus vai fazer na tua vida, a começar pela tua vida espiritual. Amém, irmãos? E agora, para encerrar, eu quero ler um versículo que está lá em Jeremias, que eu nem tinha percebido esse versículo, e eu passei a semana meditando, e ia para um lado e para o outro, e aí eu vi Jeremias, versículo 31, 17, que diz assim: há esperança para o teu futuro. Você crê nisso, irmão? Acho lindo, porque Jeremias estava profetizando o que ia acontecer de destruição com Jerusalém. Aí ele diz assim: olha, mas há esperança para o teu futuro. Assim diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão aos teus territórios. Ele estava dizendo: olha, aqueles que vão ficar cativos, eles vão retornar. Há esperança para o teu futuro. Deus vai te tirar deste opróbrio. E Ele vai restituir tudo o que o gafanhoto comeu, tudo o que o inimigo roubou da tua vida. Ele vai restituir, e a tua alegria vai ser vista e ouvida de longe. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus.